Eu estava aqui fazendo minhas anotações nesse caderninho que eu faço as anotações aqui do canal e estava percebendo que ainda não havia falado sobre transitividade verbal. Quando eu falo, por exemplo, o empresário faliu, você sabe qual é a transitividade do verbo falir? Então fica até o final que vamos descobrir tudo hoje. E lembrando, no final tem um exercício para resolvermos juntos. Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhando em Letras. Eu sou Renata Cunha, professora de Português e Redação, e no vídeo de hoje falaremos sobre a transitividade verbal. Vamos lá? Então, vamos começar com o verbo intransitivo. Olha o que eu coloquei aí para você. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Eles exprimem uma ideia completa. Quando eu falo, você já entende. Eu não preciso de nenhum termo a mais para complementar esse verbo. Olha os exemplos que eu coloquei aí para você. Meu tio morreu, o bebê nasceu ontem, o capacete embaçou. Os verbos, eles estão aí em verde, ok? Então, quando eu falo meu tio morreu, você já entendeu. Se eu falo o bebê nasceu, você também entende. Agora, o ontem é um advérbio de tempo, porque o advérbio é um termo que eu posso tirar. Eu posso tirar e eu posso colocar. E mesmo assim, continua tendo sentido. O que não vai acontecer quando a gente tem a transitividade, tá? Direto, indireto, a gente precisa sim de um complemento, a gente vai ver nas próximas telas, tá? Aqui no verbo intransitivo não, tanto faz se eu tenho esse ontem escrito aí na oração ou não, se eu tiro, eu entendo o verbo nascer, ok? O capacete embaçou também, já me passou a ideia, a mensagem completa, não preciso de nenhum termo a mais. Dito isso, tem uma listinha de verbos intransitivos. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como eu disse para vocês, o verbo intransitivo ele pode vir acompanhado de um termo ou termos que exprimem circunstância, mas mesmo assim ele continua intransitivo, tá? Olha o exemplo aqui abaixo. O cantor partiu na tarde de sábado sobre aplausos. Então, quando eu falo partiu, você já entende que ele faleceu, né? Que ele morreu. Numa tarde de sábado sobre aplausos, é só uma circunstância que exprime este verbo, mas se eu tirar, você também entende, tá bom? Ele continua, esse verbo continua sendo intransitivo. Nesta tela aqui, agora a gente vai falar dos verbos transitivos, ou seja, aqueles que precisam de complemento, tá? E aí eles vão ser direto ou indireto. Eu coloquei assim na tela, ó. Os verbos transitivos são aqueles que, por não exprimirem uma ideia completa, eles necessitam de um termo que lhes complete. Então, olha só o exemplo. A criança quebrou a janela da casa. Quebrou. Se eu parar só no verbo, a criança quebrou, você aí vai me perguntar, quebrou o quê? Eu preciso de um complemento. Diferentemente dos verbos intransitivos da tela anterior. Repare que eu tirei aquelas circunstâncias e não alterou o sentido do verbo. Eu compreendi. Aqui não, aqui eu não compreendo. Eu preciso realmente de um complemento. Então, quebrou o quê? Quebrou a janela da casa, ok? Então, a janela da casa é um complemento do verbo. Então, essa é a ideia da transitividade. Quando o verbo ele é transitivo, é que ele vai precisar de um complemento, tá bom? A gente não entende se a gente parar no verbo. Então, vamos ver o primeiro caso, que é a primeira classificação. Um verbo ele é transitivo direto. Quando? Quando ele vem acompanhado de um complemento que se liga diretamente sem preposição. Ele vai direto para o seu complemento, tá? Vamos dizer que essa minha mão é o verbo e essa daqui é o meu complemento. Eles estão ligados diretamente, estão de mãozinha dada, tá bom? Olha o exemplo aqui. Minha família comprou uma casa nova. Se eu parar no verbo, minha família comprou, você vai perguntar, comprou o quê? Não é verdade? Então, olha só, uma casa nova tem preposição aí? Ah, então aqui agora a gente tem que fazer uma pausa, porque a gente vai precisar do conceito de preposição. Se você ainda não sabe as preposições, ainda não decorou, eu vou colocar o link aqui abaixo e no card também, tá? Da videoaula que já tem aqui no canal sobre preposições. Então dá uma olhadinha depois lá nesse vídeo, porque você vai precisar desse conceito aqui nesse conteúdo de transitividade, ok? Então, voltando aqui pro exemplo. Minha família comprou uma casa nova. Não tem preposição, tá? Já digo para vocês que não tem uma casa nova. O exemplo abaixo é a mesma coisa. Ele escuta sua música preferida. Escuta. Você vai me perguntar se eu parar só aqui. Ele escuta. Escuta o quê?
Sua música preferida. Então, ó, escuta essa mão, sua música preferida é o complemento, tá? Também não tem preposição. Agora, vamos para o verbo transitivo indireto, que é a segunda classificação dos verbos transitivos. Então, olha o que eu coloquei aqui na tela. O verbo transitivo indireto vem acompanhado de um complemento que se liga diretamente ao verbo, com preposição, ok? Eu gosto de chocolate. Então, o verbo gostar, se eu parar só ali, eu gosto. Você vai me perguntar, de quê? Olha a preposição aí, de. Quem gosta, gosta de algo ou alguma coisa. Então, a preposição de está ligando o termo gostar e chocolate. É como se minha mão fosse o verbo gostar, chocolate a outra. Só que, ó, a preposição é essa garrafa. Então, ó, a gente não está ligado diretamente. Tem algo aqui no meio, tá? A gente está ligado indiretamente. Por isso que é verbo transitivo indireto, tá? Tem alguma coisa ali no meio que não deixa a gente ser direto. Eu coloquei aqui para vocês, nessa tela, todas as preposições, mas lembrando que tem um vídeo só sobre preposição aqui no nosso canal, tá bom? E agora, a terceira classificação dos verbos transitivos é quando ele é direto e indireto ao mesmo tempo, ou também chamado de bitransitivo. Olha o que eu coloquei aí para você. O verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo vem acompanhado de dois complementos. Um vai ser direto, ou seja, sem preposição, e o outro vai ser indireto, ou seja, com preposição. Então, aqui, nesta classificação, ele vai ter dois complementos. Olha os exemplos que eu coloquei aí para vocês. Gustavo ofereceu flores a Ana. De novo, se eu paro no ofereceu, você vai me perguntar o quê? Então, quem oferece, oferece algo para alguém, ok? Então, vamos lá. Gustavo ofereceu. Ofereceu o quê? Flores. Repare que não tem preposição. Agora, a Ana, quem oferece, oferece algo a alguém ou para alguém. Então, esse a aí é uma preposição. Próximo exemplo. O autor contou aos repórteres sua viagem. Então, quem conta, conta algo para alguém. Então, contou a quem? Aos repórteres. Contou aos repórteres o quê? Sua viagem. Então, repare que aí que eles têm dois complementos. Um complemento vai ser direto e o outro complemento vai ser indireto, tá? Então, aqui eles são chamados de verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? No final eu coloquei aí essa imagem que eu encontrei na internet sobre a transitividade verbal. Olha o exemplo aqui de cima, transitivo direto. O verbo é a pessoa que está morrendo de sede e o copo cheio de água refrescante com gelo é o complemento, ele está indo direto ao copo. Repare. Então, ó, verbo transitivo direto. Agora, quando eu tenho um verbo, eu tenho um complemento, mas eu tenho uma preposição ali que é o guarda, falando assim, peraí, ele não deixa chegar diretamente ao copo. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Eu acho que essa imagem ilustra bem para a gente ter esse conceito definido na nossa cabeça. Como eu disse para vocês, agora no final dessa aula, vamos treinar para ver se a gente conseguiu aprender e classificar aí essa transitividade verbal. Então, vamos ver aqui o primeiro exercício. Eu recomendo que vocês pausem esse vídeo, tentem resolver rapidamente e depois a gente confere, tá bom? Então, eu vou te esperar. E aí, conseguiu resolver? Então, vamos conferir. Ó, número 1, classifique os verbos em destaque de acordo com a sua transitividade. Ih, ficou cortado aqui o transitividade, tá? Então, vamos lá. Se ele é VI, verbo intransitivo, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto e VTD, verbo transitivo direto e indireto. Vocês podem usar até nos exercícios de vocês essa nomenclatura VTD, VTI, VI, VTDI, porque os professores de português já estão acostumados, até a gente mesmo escreve de acordo com essa nomenclatura, tá? Então vamos para a primeira alternativa. Os alunos ouviram a explicação com atenção. Então vamos lá. Ouviram o quê? A explicação com atenção. Tem preposição? E não sei se esse a é preposição ou não. Não, aqui no caso não é preposição, é um artigo, tá bom? Então, aqui só pode ser verbo transitivo direto, vai direto para o seu complemento. Vamos lá? VTD, isso mesmo. O idoso tropeçou na calçada. Repare que você vai olhar aí esse na e você já vai bater de cara e vai falar, ah, tem preposição, porque o na
é a junção do em mais a. Beleza, tá certíssimo. Mas observe, se eu tirar isso na calçada, o tropeçou ainda vai ter sentido? O idoso tropeçou. Vai, eu não preciso desse na calçada, isso daí é um advérbio de lugar, tá bom? Então isso daí só pode ser VI, verbo intransitivo, tá? Exatamente. A empresa enviou os relatórios ao diretor. Então, quem envia algo para alguém. Então, aí nesse caso é VTDI. Beleza, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? Temos dois complementos. Os relatórios é o meu complemento sem preposição. Ao diretor é o meu complemento com preposição. Letra D. Todos confiam nas promessas do gerente. Quem confia, confia em alguém, em alguma coisa, tá? Então, letra D. Todos confiam nas promessas do gerente. Confiar, quem confia, confia em algo ou em alguém, certo? Então, você vê aí que o nas é aquele mesmo caso que eu falei. É a junção do em mais as, tá? Que vira nas. Esse daí só pode ser VTI, verbo transitivo indireto, com preposição. As encomendas chegaram e não tenho mais nada depois do chegaram. Então, aí no caso, pode ser verbo intransitivo, tá? Chegaram, já entendi por si só, não preciso de complemento. E a número 2, o verbo mudar pode apresentar transitividade diferente dependendo do contexto. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo direto, VTD. Eu não marquei aí os verbos, né? Acabei esquecendo, mas tudo mudou. Repare, a família mudou de cidade no mês passado, o vento mudou de repente, aquela conversa mudou os meus planos e o paciente não mudou em nada após o tratamento. Então, vou dar um tempinho aqui para vocês responderem, em seguida eu já volto para comentar com vocês e ver o gabarito, ok? E aí, conseguiu acertar? Vamos conferir? Então, a única que é transitivo direto, o verbo mudou, é a letra C. Se você acertou, me diz aqui nos comentários, tá? Então, vamos agora analisar uma a uma para a gente descartar. A família mudou de cidade, ali eu já tenho D, que é a preposição, ok? Então, não é direto. O vento mudou de repente, também tem o D. Aquela conversa mudou os meus planos. Realmente aqui não tem nenhuma preposição. Os meus planos vai direto para o complemento. Então isso daí tá certo. O paciente não mudou em nada. Então tem o em aí, que também é preposição. Beleza? Então me conta aqui se você conseguiu acertar esses exercícios que tem aqui no final. Eu vou adorar saber. Se tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!